Olá amigos, como vão? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Era Uma Vez. No vídeo de hoje eu vou contar uma história de um litígio em que o Facebook foi condenado a restabelecer uma página deletada de modo, só para variar um pouquinho com o Facebook, arbitrário. Vamos juntos! Era uma vez o sargento Francisco Alexandre Filho, que em seu trabalho, eventualmente parando em um posto de gasolina para comer um salgado, tomar um refrigerante, alguma coisa assim, tomou conhecimento de um cachorro de rua, que ficava ali em volta nesse posto de gasolina. Aos poucos, o sargento fez uma amizade com esse animal e passou a alimentá-lo. Então ele parava ali, comprava uma pizza, dava um pedaço de pizza para o cachorro. Comprava um salgadinho, o cachorro ia lá, ganhava um carinho e tal, comia um pedaço da comida do policial. E o policial passou a tirar foto disso e fez uma página no Facebook. Então, ia lá, relacionava com o cachorro, dava uma comida, fazia um carinho, tirava uma foto. Aos poucos, as pessoas que viam aquilo ali, curtiam, começaram a fazer observações quanto à alimentação. Começaram a dizer, isso aí não é comida de cachorro, hein? Pô, cachorro vai ficar comendo esse tipo de coisa? Engraçado assim, não é comida de cachorro, mas é o que o policial andava comendo. E aí ele pensou assim, não, tá certo, então vamos marcar um dia aqui que eu vou dar, e quem puder ajudar, vamos dar ração para esse cachorro. E aí parece que foi um monte de gente, uma galera se reuniu, quem não quer fazer o bem para animais de estimação, não é mesmo? Uma galera se reuniu e aí um monte de ração foi conseguida, o policial passou a ter notícia de outros cachorros e disso, gente, resultou uma organização cujo objetivo é justamente conseguir doação de ração para cachorro de rua. E onde que entra esse cachorrinho aí que ficava lá no posto de gasolina? Bom, esse, que é o Pitoco, passou a ser como que um mascote, e aí passou a ser chamado de Cabo Pitoco. E em torno do Pitoco é que se desenvolveu essa iniciativa. Lógico, o Pitoco já era velhinho, não estava aguentando muito o batidão, foi adotado, aí substituíram pelo Pitoquinho e a campanha continua. Bom, até aqui você pensaria, nossa, Cláudio, que legal, daria até para ser um filme desses da sessão da tarde, em que tudo dá certo no final, o animal de estimação é acolhido. Pois é, mas para nós o relevante é que o Facebook cancelou, deletou a página do Cabo Pitoco. Como assim? Bom, segundo o Facebook, por alegações, denúncias de violação a direitos autorais. O sargento, que poderia fazer como a maioria de nós faria, que é desistir do Facebook, deixar quieto, propôs uma ação. Eu vou colocar as informações aqui na tela para quem queira buscar mais dados acerca disso. A ação foi distribuída para a 7ª Vara Civil, Fórum Regional 1, em Santana, tendo como autor o sargento Francisco Alexandre e como réu Facebook Serviços Online do Brasil Limitada. Facebook, como de costume, alegou que não seria o sujeito passivo com legitimidade para ser réu na demanda, porque as providências seriam tomadas por um Facebook que se localiza na Holanda. Esse argumento que tem sido seguidas vezes utilizado pela defesa do Facebook tem também, em resposta, sido seguidas vezes não acatado pelo judiciário. Superado isso, o Facebook disse que não precisava produzir provas. Porém, não demonstrou o direito autoral que teria sido violado. Eventualmente, talvez tenha colocado uma foto ali, mas olha só, o Facebook apenas mostrou a existência de denúncias. Sobre isso eu queria fazer uma reflexão. Vejam, Facebook deleta página em cima de página. A página Eu Respeito a Liberdade de Expressão Mais, que tratava, foi deletada, estão tentando reconstruir.
tratava justamente de liberdade de expressão, o Facebook deletou sem muitas satisfações. Conheço outros casos também em que as páginas são excluídas sem maiores esclarecimentos e, eventualmente, há quem seja excluído e quem seja mantido quando ambos se comportam do mesmo modo. Então, há uma arbitrariedade do Facebook e há um descontrole. Eu sei que tem gente que pensa, pessoal mais conservador, que uma galera de esquerda no Facebook querendo derrubar o pessoal de direita. Pode até haver algum movimento nesse sentido. O Mark Zuckerberg reconheceu isso no depoimento que ele deu ao Congresso norte-americano, mas a verdade é que a coisa, antes de ser um planejamento, é uma avacalhação. O Facebook não tem esse grau de organização que nós imaginamos que tenha. E não tem guardadas as informações de modo a disponibilizá-las. Não é a primeira vez que a gente fica sabendo de defesa do Facebook, que não consegue provar o que alega, que não consegue prestar as informações que são solicitadas. Aqui no canal nós já tratamos disso, hein? Tem 2 vídeos falando, por exemplo, sobre o caso do Facebook contra a página Não Entendo. Mas vejamos, há quem diga também que o Facebook é um serviço gratuito e, portanto, eles excluem quem eles quiserem. O que também não é verdade, porque é vedado o tratamento discriminatório. E se o Facebook estabelece regras, estas regras, se são observadas em relação a algumas pessoas, devem sê-lo do mesmo modo que em relação a outras, o que impede ou veda que o Facebook seja arbitrário. Então não há uma liberdade total. Pois bem, proposta a ação. E por fim, há quem diga que há gratuidade, mas nós já explicamos em outro vídeo do canal que o contrato do usuário com o Facebook não é gratuito, porque dá acesso a seus dados pessoais de um lado e o outro dá acesso à utilização da plataforma. Então há prestação de ambos os lados. Não é porque não existe pagamento em dinheiro que o contrato seja gratuito, que a relação seja gratuita. Dito isto, o que aconteceu foi que o Facebook não conseguiu comprovar aquilo que alegou. Eu vou colocar aqui a sentença, um pedaço da sentença, para que nós possamos fazer a leitura juntos. No mais, observa-se que não restou demonstrada nos autos a violação ao direito autoral que consubstanciou o bloqueio da página. Com efeito, o único documento trazido pelo réu, que é o Facebook, produzido unilateralmente, portanto, imprestável para fins de prova, apenas indica que teria havido denúncias de violação ao direito autoral pelo autor. Referido documento sequer aponta quais vídeos publicados pelo autor que teriam violado o direito autoral. Aliás, não há nos autos a indicação ou reprodução dos tais vídeos que teriam sido divulgados na página do autor em desconformidade com o termo de uso. Também não restou demonstrado que o autor publicou os vídeos sem indicação da fonte, destacando-se que o réu dispensou a produção de provas. Pessoal, e para completar, o Facebook tem o dever de ter estas informações. O Marco Civil da Internet prevê que se, por exemplo, o Poder Judiciário, não o próprio Facebook, mas o Poder Judiciário, mandar o Facebook derrubar uma página, o Facebook teria o dever de informar o dono da página e dar-lhe os dados e argumentos para que ele pudesse se defender. E o Facebook não faz isso nem para as providências que ele mesmo toma num momento, numa situação em que, pela lei, ele deveria ter estas informações. Me parece, portanto, que o Facebook se encontra numa situação de avacalhação administrativa. Esse monstrão gigantesco que controla informações e desrespeita privacidades e limita liberdades não é tão bem administrado quanto nos parece. Por fim, a decisão foi no sentido de que
a página devesse ser reestabelecida. A decisão é do dia 3 de maio agora, portanto, nem uma semana passada, e ainda estamos no prazo, tanto para recurso quanto para o Facebook tomar a providência que lhe foi determinada. Mas o caso concreto nos dá um parâmetro, uma ideia de como tem funcionado a arbitrariedade da rede social ao deletar algumas contas e outras não, e a falta de organização dessa mesma rede que não consegue juntar as informações em face de um litígio. Por hoje é só isso, amigos. Estou feliz de colocar mais um vídeo aqui no canal. Tinha parado por mais ou menos aí um mês. É porque eu estou trabalhando igual uma mula. Não que eu tenha abandonado o canal, não, porque esse é um hobby do qual eu muito gosto e eu espero estar aqui em outras vezes para que possamos conversar sobre outros assuntos de direito e de cultura aqui no canal. Um abraço, amigos, e até a próxima.